Vamos então fechando os nossos olhos e a nossa frente. Jesus, sempre Jesus, o nosso mestre, amigo, companheiro, que está sempre conosco, sempre nos orientando e tão presente na existência de cada um de nós, porque Ele nos ama tanto. E nos ama de forma incondicional. Ele nos ama como somos. Ele nos ama com aquilo que nós temos no nosso coração. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas o amor de Jesus para conosco é rigorosamente igual. Sempre igual. E sempre nos esperando, sempre nos aguardando, para que possamos, cada um de nós, fazer o melhor. Então vamos nos esforçar em busca do melhor que cada um de nós pode fazer. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos novamente. Geuci. Tem mais gente aqui que agora escapou. Antes de começarmos, vamos só relembrar aqui, no dia 19 de abril, segunda-feira, às 20 horas, horário de Brasília, 19 horas, no Mato Grosso do Sul, estaremos reunidos com o pessoal do Portal da Luz, da Rádio Portal da Luz, do querido Luiz Domingues, e num evento patrocinado por Centro Espírita Jesus de Nazaré, lá de Dourados, Mato Grosso. E com os parceiros será transmitido para Seridó Espírita, Rio Grande do Norte, TV7, Espiritize, Sintonia Maior Play, deixa eu ver de onde que é a Sintonia Maior, Currais Novos, Rio Grande do Norte também, Rádio Espírita Esperança, TV Secal, acho que é Florianópolis, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, Ediluz, Web Rádio Amigo Espiritual, Web Rádio Sementes de Amor, Coromandel, Minas Gerais. Agora eu aprendi onde fica Coromandel, hein? Um abraço para vocês aí. Doutrina Rede, Espiritismo Brasil. Então, estamos com todo esse pessoal hoje, nos acompanhando, e segunda-feira estaremos conversando com eles, a partir das 20 horas, vamos falar, se não me engano, discípulos de Jesus. Bom, estamos falando sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Começamos a semana passada e hoje vamos fazer a segunda parte e ainda vai ter a terceira ou talvez até a quarta, né? Então, até a gente aprender direitinho o que é pobre de espírito, que somos nós, né? Estamos lutando para isso, sem sombra de dúvida. Então, na semana passada, falamos o que significa ser pobre de espírito. Não é os de pouca inteligência, não, de forma nenhuma. São os humildes. Esses são os pobres de espírito, os simples de coração. E Jesus disse que é para eles, para os pobres de espírito, que está reservado o reino dos céus. Reino dos céus, nós dissemos a semana passada, não é aquele local demarcado, a gente insiste muito em falar nisso, porque não existe aquele céu que imaginávamos no passado, não é aquele local demarcado, o céu e o inferno, obviamente, está aqui, está na consciência e no nosso coração. Quando fazemos o melhor, quando temos o coração mais sereno, o céu está em nós. Quando a gente dá aquela derrapada e, de repente, faz aquilo que não deveria ter feito, a gente cai para o inferno. Então, céu e inferno é uma constante na nossa vida. O importante é permanecer cada vez menos tempo no inferno e mais tempo no céu. Esse é o objetivo. Então, é para eles, para os pobres de espírito, que o reino do céu está reservado. Nós dissemos na semana passada, e uma pergunta, então, para os orgulhosos, e normalmente o orgulhoso é também ao mesmo tempo egoísta, né? Porque o orgulhoso se sente o centro do universo. E se eu sou o centro do universo, tudo que está no universo é meu.
né? Então é egoísta também. Então, não é para eles o reino dos céus. Nós falamos na semana passada. Por enquanto, não. Por quê? Porque não estão com a consciência tranquila, os orgulhosos, os egoístas. Portanto, o reino dos céus, que é aquela consciência tranquila, serena, ainda não faz parte da caminhada dele, né? Porque é muito difícil eles olharem para Deus, olharem para o próximo e se distanciam, ficam bem distantes dos assuntos da alma. Por exemplo, caridade, não fazem caridade. Eles podem até dar alguma coisa, mas caridade é muito mais do que simplesmente dar. Caridade é dar com amor, com carinho, aquilo que o outro está necessitando. Está longe do orgulhoso também a ideia de servir, de amar. Então, de tudo aquilo que poderia despertar o amor, o orgulhoso fica de lado. Até o próprio amor, para o orgulhoso, não é aquele amor verdadeiro. É aquele amor de posse, de propriedade. Mas dissemos também a semana passada que todos nós ainda somos orgulhosos. Todos, sem exceção. Uns mais, outros menos. É natural que seja assim. Mas estamos trabalhando, todos nós, sem dúvida alguma, estamos trabalhando para diminuir essa dose de orgulho, né, de egoísmo que está dentro de nós também. Então, vamos imaginar, por exemplo, como é que está a paz de espírito no coração de alguém que é orgulhoso, egoísta. Terrível. Porque ele não se preocupa com os outros. Não se preocupa com o sofrimento alheio. Ele é incapaz de olhar, dar aquele olhar de paz, de carinho, de amor para alguém, né? De conforto. Não, deixa de lado, esquece, ignora. Vive de uma forma áspera, ora está bem, ora não está, e enjaulado no próprio mundo. Aí é sofrido, né? Tem um mundo exclusivo dele, o orgulhoso e o egoísta também. Ignoramos, eu disse também na semana passada, que em razão do nosso egoísmo, do nosso orgulho também, né? Normalmente ignoramos as pessoas simples que circulam pelas ruas, morador de rua, motorista de ônibus, pedreiro, seja o que for, o lixeiro, né? O coletor de lixo, e nem tomamos conta do sofrimento que eles carregam, a dor que eles trazem dentro do peito. E aí surge em nós os preconceitos, aquele preconceito de raça, de gênero, de credo, situação financeira, do dominador, e para nós, quem não é igual a nós, portanto, se torna inferior. Desprezo, deixo de lado. E nos colocamos sempre como superiores, né? Quando somos orgulhosos, egoístas, nos colocamos. Contamos aquela historinha do Divaldo Franco, lá na África do Sul, quando ele dá um abraço em um garçom negro, e um simples abraço do Divaldo foi o bastante para demover esse garçom negro que pretendia se suicidar por ter descoberto que estava com câncer. Então, ele deixou de se matar, suicidar, e depois ele vem dizer a Divaldo que não se suicidou, porque havia sido a primeira vez que um homem branco havia abraçado ele, né? Então, às vezes, um abraço. Não precisa muito, não. Um abraço, um olhar, um carinho, um aperto de mão, emprestar um ombro, o sorriso. Nós temos tantas formas de fazer o outro levantar, né? Mas nem sempre fazemos, porque o nosso orgulho, às vezes, complica, né? Então, vamos dar sequência no assunto e vamos falar, por exemplo, quem são normalmente os orgulhosos? Quem são eles? Não trazem uma etiqueta na testa, né? Mas, normalmente, os orgulhosos, normalmente, são homens de grande saber. Os gênios. Normalmente, lógico que não é regra, né? Normalmente são as pessoas de posses, mas também não é regra.
Normalmente as pessoas de posse acabam se colocando numa situação, entre aspas, superior àquele que não tem posses, né? Mas não é regra, não. São aqueles que têm autoconceito de si mesmo. Eu sou apenas o máximo, nada mais que isso. Eles têm se envaidecem da pseudo-superioridade, então são orgulhosos ao extremo. Coisas da alma, para essas pessoas, são indignas de merecerem da parte dele qualquer atenção. Normalmente é assim, né, que nós podemos dizer que os orgulhosos são. Sentem-se superiores a tudo, negam o que está acima deles, né, negam, não dá, né? Negam aquilo que os diminuiria. Aquilo que está acima é melhor negar, não existe. Por quê? Porque se está acima de mim, eu estou abaixo. E eu não quero ficar abaixo. Não quero, não. Negam. Ou é mais cômodo negar, por exemplo, Deus, o amor. Não, não vou fazer isso, não. Isso vai me colocar embaixo, vai me colocar igual os simples, né, de coração. Na visão deles, simples de coração é o coitado, o coitadinho. Vamos lembrar, quando dissemos que normalmente as pessoas de mais cultura, de mais saber, normalmente não aceitam a presença de um Deus, ou se aceitam de uma forma mais ou menos. Nós temos um exemplo muito marcante de uma pessoa que foi, inclusive, o primeiro cosmonauta a dar uma volta na Terra. Olha só, hein? Nenhum homem havia dado uma volta na Terra. O homem não sabia como era a Terra, olhando de fora para ela. O nome dele, o pessoal que tem mais experiência, todos nós somos experientes. Aqueles experientes há mais tempo, não estou dizendo velho, tem uma experiência há mais tempo, vão se lembrar desse nome. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin. No dia 12 de abril de 1961, acabou de completar 60 anos. Ele, cosmonauta soviético, ele foi o primeiro homem a viajar numa nave em torno da Terra. Ele deu uma volta, e viu a Terra lá de cima, e viu como era a Terra. E numa entrevista, Yuri Gagarin, olha a emoção, se a gente estivesse lá, né, viajando, tendo visto a Terra dessa forma, o que a gente falaria? Ficaria emocionado. Começaria chorando e sairia chorando, né? Sabe, numa entrevista, o que Gagarin disse? Eu estive lá no céu e não vi Deus. Não viu Deus. Quando a gente vai abrindo o coração e entendendo esse Deus que não é aquele Deus do passado, aquele Deus antropomórfico, né? Diz que nós somos a semelhança de Deus. Mas quando o homem pintou aquele Deus nos quadros, aquele que está na Capela Sistina, lá no Vaticano, fez Deus a imagem dele homem. Então colocou um Deus, como é a nossa imagem, ele é um homem sábio, então ele é velho. Pintou um Deus velho. Ele é grande, pintou uma imagem enorme. Então nós pintamos um Deus que não faz sentido. Aquele Deus que aponta o dedo, aquele Deus que fica na marcação. Os homens que normalmente acompanham o futebol vão entender. Aquela marcação homem a homem, que seria a marcação Deus a homem. Fica em cima, olhando. Você fez isso, você fez aquilo. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Quando nós começamos a entender esse Deus, e a doutrina espírita nos mostra isso, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É um conjunto de forças, uma energia cósmica, não sei o que é, mas ele é bom, ele é justo, porque ele faz tudo para nós, né? E igual, não faz distinção nenhuma, não separa ninguém. A chuva cai na cabeça de todos, o sol surge para todos. Então, quando nós começamos a entender esse Deus,
nós vamos ver que em tudo nós vemos Deus. Nós vemos Deus numa planta, nós vemos Deus num sorriso, nós vemos Deus num dia que amanhece, e Gagarin não viu Deus olhando a terra lá do alto, sendo o primeiro homem a fazer isso. Então não estava preparado para ver mesmo. Só que os orgulhosos, quando admitem uma força superior, quando admitem, porque normalmente não querem admitir, porque se sentiriam menor. Mas quando chegam a admitir, eles negam a intervenção dessa força no mundo. Aí existe, mas não mexe muito por aqui, não. Né? Então, não interfira muito na nossa vida. Por quê? Porque eles, os orgulhosos, se julgam capazes de governar tudo. Então, não tem que ter nenhuma outra força governando. Então, imaginam a sua medida de inteligência, né, como medida para tudo. Então, estão aptos a compreender tudo, porque a medida maior está aqui dentro. Não crer no que não compreende, está fora da minha medida, esquece, não creio. Se acredita sempre essas pessoas serem donos da verdade, são os orgulhosos, né? Tudo sabem, tudo podem. Difícil, portanto, admitir um mundo invisível. Ele não enxerga? Como que eu vou admitir um mundo invisível? Né? Não, ninguém me abriu os olhos para que eu pudesse ver esse mundo. Então, o orgulho lhes revolta contra tudo aquilo que não tem explicação. Quando leem, por exemplo, algo relacionado ao espírito, quero comprovação, mas, meu amigo, olha só o que está sendo receitado para você. Está te dando uma orientação para ter uma vida melhor, mais produtiva, com mais amor, com mais respeito. Só por aí já valeu. Não, mas eu quero comprovação. Se não o quê? A receita está dada. A receita para a tua felicidade. Então é meio complicado, né? Então, se foge do controle deles, os orgulhosos bem fortes, eles desprezam. Não aceito. Fugiu do meu controle, eu desprezo. Porque acreditar em algo assim igualaria a todos. E o orgulho não permite isso, né? Então se tornariam iguais aos que ele entendem ser os pobres de espírito. Então, negar uma realidade, por exemplo, a realidade do mundo espiritual. Estamos cansados de ter provas, cansados de ter prova. Negar essa realidade não resolve. Para eles, eu neguei. Tudo bem, você pode negar 500 vezes, 1000 vezes. O mundo espiritual continua existindo e você vai para lá, fique tranquilo. Um dia vai entrar nesse mundo, no mundo espiritual. Contato com a espiritualidade. Isso não existe. Algumas lives atrás, eu passei aí um áudio de uma colega da nossa casa fraterna, exatamente sobre uma comunicação feita do espírito da sua filha, que havia desencarnado, com uma riqueza total de detalhes. Mas o orgulhoso? Não, isso aí é. Alguém cantou, alguém foi antes, alguém passou a ficha, vão arranjar tudo para não aceitar. É o orgulho. O orgulho que não lhes permite avaliar, analisar, né, ver de fato, não é para aceitar sem estudar. Tem que pesquisar, tem que buscar, mas tem que ter sinceridade nessa busca. Então, mesmo esses orgulhosos, fiquem tranquilos que um dia os seus olhos vão se abrir. Pode ficar tranquilo. Então, nós sabemos que Deus se revela pelas leis divinas. Esse Deus, essa força, esse conjunto de leis, maravilhoso esse conjunto, ele se manifesta através dessas leis. E essas leis são infinitamente justas. Sim, totalmente justa. Não há injustiça na lei divina.
Então, o acesso ao reino dos céus, nós estamos falando do humilde e do orgulhoso. O acesso ao reino dos céus não pode ser igual para os dois. Ou seja, não pode ser igual para aquele que ignorou essas leis, que ignorou Deus, ignorou o amor, ignorou a caridade, né, o orgulhoso. Então, esse acesso não pode ser igual àquele que é dado ao humilde. O humilde se submeteu a essas leis. O humilde foi buscar dentro dessas leis o melhor cumprimento que a sua situação atual lhe permitiria. Foi fazer aquilo que podia. E aí nós vamos entender por que Jesus disse que os pobres de espírito têm direito ao reino dos céus. É deles o reino dos céus. Então Jesus está nos dizendo que sem simplicidade de coração, você não chega nesse céu. Por quê? Porque tua consciência está sempre atribulada, complicada, manipulada. Então, aquele que é simples, já prepara a sua consciência, o seu coração, para entrar nesse reino da paz interna, da consciência serena. Jesus diz, né? Olha, sem humildade de espírito, não chega lá. É a simplicidade, é o coração aberto, é o sorriso franco, o abraço fraterno. É dessa forma que nós vamos colocar dentro de nós esse céu. Sem isso, a conquista desse céu não é possível. Não é possível. É por isso que, para o orgulhoso, o céu ainda não está franqueado para ele, porque ele ainda tem muito a trabalhar dentro de si para abrir as portas desse céu. Jesus falou, né? Da porta estreita e da porta larga. Para o humilde, aquele que conseguiu entrar no reino dos céus, aquele que batalhou dentro de si para tirar os seus defeitos, os seus vícios, significa passar pela porta estreita, que não é fácil. A porta estreita, exige de nós equilíbrio, né? Jeito, e aí entramos. Entramos porque trabalhamos dentro de nós. A porta larga não entra no céu. Pô, mas é larga? Sim, é larga, mas você quer entrar dançando, cantando, com a turma toda, carregando o piano, não entra no céu. Mas a porta é larga, não entra. Para entrar no céu é a porta estreita. É a porta estreita, a porta do sacrifício, do trabalho, da dedicação. Então, um analfabeto, pode ser analfabeto, não tem conhecimento nenhum, mas com qualidades morais, ele será preferido diante de um sábio que pensa unicamente em si. O sábio que nós falamos é o orgulhoso, né? Então, Jesus diz que a humildade é a virtude que mais aproxima de Deus. E aí, a humildade é um ato de submissão a Deus. Entretanto, o orgulhoso, ou o orgulho, é o defeito que nos afasta desse Deus. Então, para a felicidade futura nossa, é melhor ser pobre de espírito e rico em qualidades morais. Aí é a porta estreita que nos conduz à felicidade, à consciência serena, o coração aberto. Bom, vamos ver que o próprio Jesus, quando nos trouxe a boa nova, o Evangelho, ele começou pelo local mais humilde, lá na Palestina. O local mais humilde. O local mais humilde era a região da Galileia. É a região norte da Palestina. E ele sai da cidade de Nazaré. Ele havia nascido em Belém, que fica na Judéia, mais para baixo, mas em pouco tempo foi até o Egito, do Egito voltou e foi levado para Nazaré. Nazaré é Galileia também. Mas ele sai da Galileia e vai para a cidade de Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. Ali, aquela região,
era a região mais simples, era a região mais pobre, era a região mais desprezada, mais esquecida pelos judeus. Hoje ainda, aquela região, a gente percebe de uma maneira bem clara que continua sendo a região mais pobre de Israel, tá? Então, quando ele vai para Cafarnaum, portanto, dentro da mesma Galileia, apenas que ao lado do mar da Galileia, ele chega lá, e aí nós vamos ver que isso já estava, essa ida dele até lá, já estava profetizada, né? Isaías havia profetizado, o profeta Isaías, séculos antes. Isso está narrado em Mateus, capítulo 4, que diz assim, se reportando a Jesus: deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali. Eram 2 filhos, Abraão, Isaque e Jacó, 2 filhos de Jacó, onde surgem os 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel. E aí ele diz assim, Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. Pagãos? E os judeus? Chegamos lá. O povo que vivia nas trevas, isso está narrado no Evangelho, viu uma grande luz. Que treva? Seria a treva do paganismo. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar. O que ele quis dizer com essa região da Galileia? Quando o Império Assírio, no ano 586, dominou a região da Galileia, a Síria, o Império Assírio, ficava a nordeste da Palestina, onde hoje nós temos a Síria e parte de onde? Do Iraque. Síria e Iraque. Ali, aquele pedaço era o Império Assírio. E eles entraram ali no ano 586 e retiraram boa parcela daquela população judeus que estavam ali, e no lugar deles, que levou os judeus para fora, deixou 5 povos que não eram judeus, eram pagãos, tinham vários deuses, portanto. Depois, quando é trazido de volta esses judeus, mesmo ficando ali apenas judeus, eles tinham, os outros judeus das regiões mais inferiores, tinham preconceito com relação a esses judeus que haviam retornado depois. Sempre o preconceito, né? Então, nós vamos ver que aquela região passou por situações de incrível sofrimento, de incrível dor, pobreza, esquecimento, ficaram desprezados, porque os poderosos, naquela época, poderosos do judaísmo, estavam em Jerusalém, que fica na Judéia. E os poderosos de Roma também ficavam em Jerusalém ou Cesareia Marítima, que era bem próximo, encostado ao mar Mediterrâneo. Galileia esquecida, desprezada. E ali, no meio da pobreza, da tristeza, do abandono, do sofrimento, da fome, Jesus chega e começa a distribuir a boa nova. Por que ali? Por quê? Porque a dor, o sofrimento, o abandono, o esquecimento, as lágrimas do sofrimento preparam o coração, deixa esse coração mais irrigado, mais propício para acolher a boa semente. Era ali que, no início dessa caminhada, o ensinamento de Jesus caiu como uma luva no coração daquelas pessoas. Então, no meio das pessoas humildes, Jesus narrou as mais lindas parábolas, deixou os mais lindos exemplos, o sermão da bem-aventurança, o sermão da montanha, ou o sermão do monte. Foi lá, encostadinho em Cafarnaum,
portanto, na região da Galileia. O campo era o melhor possível. A terra era fértil, irrigada com sofrimento, com choro, tudo preparado para progredir a mensagem de Jesus. E depois, 2 anos e 3 meses aproximadamente, Jesus permanece naquele local humilde que era a Galileia. E depois, ele precisava sair dali para dar continuidade ou conclusão à sua tarefa de deixar a boa nova. Desce para a região da Judeia. E ali, ele passaria cerca de 9 meses até ser morto. Sabia que ia acontecer isso. E por que Judeia depois? Porque era o oposto da Galileia. Judeia, ali viviam os orgulhosos, os poderosos, aqueles que se sentiam superiores a tudo e a todos. Roma estava lá, o poder romano, as autoridades do judaísmo, os sacerdotes, o sinédrio, estava lá em Jerusalém. Então, ali, Jesus começa a encontrar o orgulho dos fariseus. Os fariseus, aqueles que pertenciam a um segmento do judaísmo que ficavam muito mais preocupados com o verniz do ensinamento, das leis de Moisés. Era verniz, não tinha profundidade. E esse verniz arriscava, perdia o conteúdo. Mas os fariseus eram admirados pelo povo. Eles tinham um ar de pureza, de conhecimento. E aí vamos lembrar que Jesus, já na Judeia, dentro do templo de Jerusalém, ele narra o episódio do fariseu e o publicano, que nós falamos, se não me engano, na semana passada. Né? Todo o orgulho do fariseu e toda a humildade do publicano, reconhecendo as suas próprias faltas. Vamos lembrar também que ali, na região da Judeia, Jesus narra, por exemplo, a parábola do bom samaritano. O que era a parábola do bom samaritano? De onde veio? O que motivou a parábola do bom samaritano? Foi um doutor da lei. Um doutor da lei que vem perguntar a Jesus como chegar ao reino dos céus. E Jesus diz, olha, o que está escrito na lei? E aí o doutor da lei diz, que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Tudo bem. E quem é o próximo? Ele não soube dizer. Não soube dizer. E aí Jesus narra a parábola do bom samaritano, exatamente aquele que era desprezado pelo doutor da lei, pelo judaísmo, aquele samaritano esquecido, humilde. É ele que socorre aquela pessoa que foi agredida na descida de Jerusalém a Jericó. E aí, ao final, Jesus pergunta ao orgulhoso doutor da lei, quem foi o próximo daquele que caiu? E o doutor da lei nem teve a menor humildade para dizer, foi o samaritano. Não foi humilde, ele era orgulhoso. O que ele disse? Foi esse último. Olha o desprezo. Então, o orgulho é complicado. Foi ali, na região da Judeia, que Jesus, nos deixando o seu evangelho, passou por situações de túnica justa, não é saia justa, túnica justa. Queriam, de qualquer forma, deixar Jesus em maus lençóis. Vamos ver o episódio do dar a César o que é de César. Olha, Jesus, chegaram os astutos, né? Os sacerdotes, os fariseus. Olha, Jesus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o imposto a Roma? E Jesus disse o quê? Se tem que pagar o imposto, seria mais ou menos isso. Se eu te disser que tem que pagar, você vai mobilizar todo o povo para querer o meu impeachment agora. Se eu disser que é para não pagar, você vai correr e chamar os romanos para me crucificar nesse instante. Então me dá uma moeda aqui. E ao pegar a moeda, Jesus olha, estava lá a figura de César. E Jesus, com toda a sabedoria que ele tem, ele diz,
Quem está aqui? É César. Ah, então dá a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Então a coisa era mais profunda. Não se apeguem às coisas da matéria, ou seja, a César, ou seja, a moeda. É de César, dá para César. Mas, olha, vocês estão criando caso para não dar a César. Vocês não estão dando a Deus o que é de Deus. O amor, o carinho, o respeito, a solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo, portanto. Não, isso eles esqueciam. Estavam preocupados com a moeda, estavam preocupados com o imposto. Foi ali naquela região que Jesus, dentro da mais extrema humildade, simplicidade, fez curas maravilhosas. E os orgulhosos não viam a cura. Não viam. Não queriam ver a cura. Jesus, para os humildes, mostrava a cura. E os orgulhosos olhavam no calendário e via que era sábado. Só isso. Pô, mas curou, hoje é sábado. Então, olha a tendência de quem carrega consigo o orgulho, né? A ideia já pré-concebida. Nós temos que matar, nós temos que aniquilar esse moço. Nós vamos ver ele sendo morto, portanto, pelos orgulhosos, não pelos humildes. Os humildes acompanharam, os humildes agradeceram, os orgulhosos é que mataram Jesus. Não puderam notar, os orgulhosos, a sua mensagem de amor, de carinho, de fraternidade. Não viram nele a sabedoria total que ele carregava. E os dias de hoje, como é que estão? Será que as pessoas estão mais preocupadas com César ou com Deus? Na figura de César, olhamos as coisas da matéria. Na figura de Deus, olhamos as coisas da alma. Ah, mas a matéria não importa? Importa. Lógico que importa. É necessário ainda. Estamos num mundo extremamente material. Dependemos das coisas da matéria ainda. Dependemos do alimento, dependemos do remédio, dependemos da casa que nos abriga, dependemos disso tudo. Entretanto, nunca devemos fazer disso os nossos deuses, porque senão esquecemos das coisas da alma. Precisamos estar atento às coisas da alma. Sim, em primeiro lugar, mas nunca deixar de lado as coisas da matéria que precisam ser conquistadas na medida justa e da forma correta, da forma honesta. Isso sim é necessário. O humilde observa isso. O humilde olha para dentro de si e quer fazer o melhor. O humilde está preocupado em não se equivocar, em não maltratar o seu próximo, em fazer a ele aquilo que gostaria que ele lhe fizesse. O orgulhoso só olha para si. Imagine então, como dissemos momentos antes, a consciência de alguém que carrega dentro de si muito orgulho. É terrível, deve ser horrível viver dessa forma, porque vive num mundo exclusivo, terrível, onde ele sozinho toma conta de tudo e acha que tem o poder de resolver todas as questões. E de repente surge um vírusinho desse tamanho que não dá nem para saber, vem e leva o orgulhoso embora. É complicado. Precisamos pensar nisso, nesse momento em que passamos por uma situação complicada, de dor. Muitas pessoas ainda na desesperança, na dúvida. Nós temos que parar, analisar, cuidar de si, mas cuidar da alma. Sim, é preciso cuidar da alma. Por quê? Porque tudo fica melhor, tudo fica mais suave. Até a partida. Para aquele que cuidou da alma, é uma partida, muito embora carregada de dor, aquela coisa toda, mas é uma partida mais suave. Porque partir não é fácil. Não é fácil. Dizer que estamos preparados para o desencarne? Não,
não entendo assim, né? Certa feita, quando ainda era monitor na minha casa, na fraterna, na minha querida fraterna, uma vez eu acho que era o terceiro ano, o Livro dos Espíritos, um aluno se virou para mim, no meio da aula, eu explanando o tema, e ele virou para mim e falou: Adilson, eu já estou preparado para morrer, para desencarnar. Eu falei, puxa, que beleza, hein? Ótimo, parabéns. Para mim ainda falta tanto. Eu não sei como que eu estou. Será que você se conhece plenamente? Eu não me conheço plenamente. E outra, quando chegar no momento da partida, como é que eu vou estar? Será que estará tudo bem em mim? Será que eu vou reconhecer em mim a humildade? O trabalho que eu fiz para ser humilde? Ou estou carregando ainda o orgulho, o egoísmo? Será que no momento de partir, eu acabei de brigar com um filho, bati no vizinho, xinguei a esposa, sei lá, não sei, né? O que eu fiz para mim e que talvez me leve para o outro lado numa passagem carregada de ódio, de tristeza, de insegurança, de mágoa, de ressentimento. Mas precisamos começar a nos preparar agora. Agora é o momento certo. Tem um ditado que diz que o melhor curso para preparar a nossa partida para o outro lado, existe um curso que nos prepara para a ida para o outro lado, que todo mundo vai, hein? Todo mundo. O nome desse curso se chama vida. É a vida. É através da vida que eu me preparo para a partida. Como que o orgulhoso se prepara para uma partida? E partindo dessa forma orgulhosa, carregando esse egoísmo, tudo isso, como que essa passagem, essa transição, lamentável. Nós vemos no nosso evangelho, segundo o Espiritismo, narrativas de pessoas que foram poderosas na encarnação anterior, né? Rainha, rei, e que de repente, quando se vê do outro lado, vê que um súdito está numa condição tão superior e ele, ali um rei, um príncipe, tão embaixo. Questão da humildade, questão do orgulho. Da humildade que leva a caridade, amor, perdão, abraço, fraternidade, e o orgulho que leva ao egoísmo. Pronto, acabou. Então, precisamos pensar muito. Precisamos trabalhar para diminuir essa dose. Precisamos muito. Semana que vem, continuamos ainda com os pobres de espírito, ainda tem muito assunto para a gente falar. Lelo Cabral, quem mais? Fernando Belim. Eu vi o meu querido Manesco, colega do quartel de 50 anos atrás. Abraço, Manesco. Um abraço a todos vocês. Vamos para a prece de encerramento. Jesus, nosso divino mestre, amigo, companheiro de sempre, estamos aqui, trabalhando, mas carregando ainda dentro de nós fardos pesados, que já poderiam ter sido descartados há longo tempo. Entretanto, mantemos esses fardos, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência. Por quê? Porque isso ainda, de uma forma ou outra, ainda nos alegra. Vamos acordar. Precisamos acordar e perceber que carregar entulho, carregar lixo, não vale a pena. Troque, jogue isso fora. Vamos jogar e vamos colocar melhores conquistas dentro do nosso coração. Jesus, ele tem todas as receitas, toda a orientação. Precisamos, então, estudar Jesus. Mas estudar mesmo é ler, é raciocinar, pensar, discutir Jesus. Muitos simplesmente leem as passagens, mas param por ali. Não conseguem raciocinar, colocar dentro de si, entabular nova forma de caminhada
modificar essa caminhada, jogar fora aquilo que não está bom. Jesus é para isso. Por isso que falamos tanto em Jesus na atualidade. É Jesus no hoje, Jesus no presente, Jesus conversando conosco, assuntos que encontramos agora, ano 2021. Então vamos buscar, vamos analisar. Não vamos encontrar Jesus ou tentar encontrar Jesus dentro de uma leviandade de busca. A busca tem que ser intensa, decidida. O nosso esforço acima de tudo. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todos, Cida Léo, Lene Sudra, Jefferson, meu filho, que bom que você está aí. A Maca Robert, Oswaldo, Renata, Alceia. Pessoal, muito obrigado pelo carinho. A semana que vem, a gente continua com os pobres de espírito. A gente vai repetir pobre de espírito até a gente começar a ser um pouquinho mais pobre de espírito. Tá bom? Vamos fazer essa força aí, tá? Jesus no coração e álcool gel na mão. Abraços a todos. Aquele pessoal que eu li, segunda-feira vai estar nos acompanhando lá em Dourados, no Mato Grosso. Um abraço a todos eles também e nos encontramos na segunda. Abração a todos. Linda, Vanessa, Edson, abraço, Lulinda, Gelsi, minha netinha, Aline. Meu Deus, acho que eu vou ficar meia hora aqui, viu? Me dá uma vontade. Pessoal, um abração. Fiquem com Deus e na semana que vem, novamente juntos. Jesus no coração, álcool gel na mão. Beijão, pessoal. Muito obrigado, viu? Obrigado.